Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo. Meu nome é Guilherme Damasceno e nesse vídeo quero trazer algumas dicas para vocês que vão fazer a prova do concurso da PM do Pará e especificamente dicas de direito, né? A deusa Temis aqui, a deusa que representa o direito. Porque eu faço direito, né? Faço faculdade de direito, estou no 7º período aqui da Universidade Federal do meu estado. E como alguns de vocês já sabem, eu fui aprovado no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, porém não caiu nada de direito, né? São matérias mais relacionadas ao ensino médio em si, né? Matemática ali. Porém, e aí contando com isso, eu não sou tão desenvolvido, eu não acredito que eu saiba muito do direito. Então eu descobri técnicas aí para acertar, mas, né, sabendo menos, apenas utilizando o raciocínio lógico. Vocês vão entender. Eu vou trazer aqui algumas questões, vou abrir aqui no PC algumas questões do que concursos e vou resolvendo com vocês. Vou trazer aqui 3 dicas. Por quê? Porque o direito, bastante amplo, né? São várias, abrange várias esferas ali das relações humanas. E aí, com essas 3 dicas, vocês vão meio que funilar ali na hora da questão. E elas são mais efetivas para quem não sabe muito do direito, assim, para quem não tem muito estudo e está pegando agora de cara, para entender realmente qual que é, como que funciona o direito. Então eu vou abrir no computador aqui e já vou lançar as dicas para vocês. Antes de irmos para as dicas, quero divulgar aqui um Instagram que eu acabei de criar porque as pessoas começaram a me procurar pedindo contato e material e para tirar dúvida. Então eu vou deixar aqui o Instagram que eu criei, no momento tem 0 seguidores e caso, né, vocês forem seguindo, eu vou ir postando coisas relacionadas a concurso e vocês têm total liberdade para me mandar direct lá. E quem sabe criar também um grupo do WhatsApp para compartilhar um eventual material que eu possa criar. Então, pessoal, estou com o que concursos aberto aqui, né? E sem mais enrolações, vamos para as dicas. A primeira dica é que, bom, lembrando que são dicas bem amplas, né? Se você já estuda direito e sabe bastante, talvez não seja muito útil, né? Mas vamos lá. Primeiro você tem que entender que direito, né? A primeira dica é que direito se trata de uma relação. Relação geralmente entre dois polos, né? Polo ativo, polo passivo, não necessariamente são duas pessoas, mas dois polos. Beleza, tem que entender isso. Como aqui, nessa questão aqui, eu estou falando de direito penal, eu selecionei aqui direito penal, coloquei né, os filtros para bancas Sebrasp e tudo mais. Como aqui se trata de direito penal, é uma relação que ela é mediada pelo Código Penal. Entendeu? Então, essa é a segunda dica, né? Você identificar o código em que se trata dessa relação, né? De que se trata essa relação. Aqui, no caso aqui, nessa outra questão, que serão duas que a gente vai responder, é direito constitucional, ou seja, é uma relação mediada pela Constituição Federal. Bom, se você, né, já está mais aprofundado no direito, você sabe que não necessariamente é só mediada pelo Código Penal, até porque a Constituição Federal ela media tudo. Mas vamos aqui se ater ao que as questões cobram. Geralmente são os conteúdos bem isolados. Então vamos lá. A outra dica, né, a terceira, é a de que o direito ele é uma prova de raciocínios. Ou seja, você vai ter que estudar o código, vai ter que estudar sim, resolver questões sim, mas isso é tudo para que você saiba o raciocínio por trás das questões, porque as questões elas têm uns raciocínios baseados no código. Então, se você sabe o código e sabe os raciocínios, você consegue matar qualquer questão, porque eles são fixos, já que o código é fixo, não tem como reinventar a roda. Vocês conseguem entender? Então tente quando você for resolver uma questão de direito, você entender por que é essa resposta. E decora o porquê que é. De repente vai surgir outra questão com o mesmo porquê. Vocês conseguem entender? Então isso você só aprende resolvendo muita questão. Então entenda isso, né? O direito se trata de relações mediadas por um código e essas relações mediadas por um código elas são mediadas mediante raciocínios. Consegue entender? Então vamos resolver aqui pelo menos essas duas questões aqui de direito. Ó, Ronaldo, que é servidor público, recebe a denúncia anônima de que um subordinado está utilizando indevidamente bens públicos para fins particulares. Outra questão.
Quando você lê uma questão dessa aqui, você já entende que se trata de crimes contra a administração pública. E aí você tem que tentar decorar os pontos do edital. Porque o edital ele traz aqui que vai cair crimes contra a administração pública. Então você já deve entender qual ponto do edital se trata a questão. Em direito é assim. Apesar de ter competência para tomar alguma medida para responsabilizá-lo, Ronaldo decide não agir. Por clemência. Nessa situação hipotética, Ronaldo praticou o crime de... Aí você entende que são crimes contra a administração pública, estão no código em tal parte, ou os raciocínios que envolvem eles são tais, e você marca. Advocacia administrativa? Não. Tráfico de influência? Não. Prevaricação? Também não. Ele foi condescendente de forma criminosa, né? Resposta aí, correta. Consegue entender? Então, aqui eu até abri para vocês, ó, que eles trazem aqui também, ó, a diferença entre, né, os crimes contra a administração pública, porque podem ser bem confundíveis, né? Peculado, a concussão, corrupção ativa passiva, enfim. Agora vamos para essa outra questão, a de direito constitucional. Considere que um cidadão tenha sido preso em flagrante delito pela prática de crime eleitoral nessa situação, de acordo com a Constituição da República. Se esse cidadão considerar ilegal o ato de prisão, seria cabível que ele o impugnasse mediante, aqui ó, direito constitucional está em que parte do edital? Direitos individuais, direitos e deveres individuais. O edital está aqui aberto, ó, no ponto 3 aqui. Não, 3.1, direitos e deveres individuais coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Isso daí vai cair, né, na prova do Pará. Então, ele é uma relação ali de crime mediado pelo... O que diz a Constituição Federal sobre isso? Ilegal o ato de prisão. Seria cabível que o remédio constitucional. Vamos ver aqui. Mandado de segurança. Seria cabível o quê? Mandado de segurança. Vamos em habeas corpus. Né? Ilegal o ato de prisão. Acertou. Então, é isso. Não tem muito segredo. Entender os raciocínios e baseá-los no código, né? Fazendo questão. Eu não sei se eu consegui ser muito claro, mas eu quero que vocês entendam que é necessário estudar o código, né? Você não precisa estudar a doutrina e tudo isso, essas coisas assim, mas estude o código para essa prova aí, que é de nível médio, e faça questão. Ponto. Esse é o ponto de partida para entender o direito, né? Então é isso, pessoal. Foram só essas dicas, né? Que é você entender que o direito é uma relação mediada por códigos e que existem raciocínios que você deve decorar para conseguir não ser surpreendido por de repente uma abordagem diferente em uma questão do conteúdo. Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo do canal.